tema desta mensagem, a responsabilidade cristã. Está projetado no telão, diz assim a palavra de Deus. Apóstolo Paulo falando aqui para a igreja em Filipos. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Graças a Deus. O título deste livro é Filipenses, por causa da cidade grega da Macedônia. Macedônia, vocês vão se situar, quer ver? Não tem a Itália, aquela botinha? O joelho da Itália é Roma. No calcanhar da Itália, para trás, atravessando ali o mar, está a Macedônia. E lá na região da Macedônia tem a cidade de Filipe. E aí a carta que Paulo escreveu foi aos filipenses, né? Aquelas pessoas ali daquela região, na Macedônia. Escreveu para os Filipos, a primeira cidade da Macedônia que Paulo estabeleceu uma igreja. Paulo foi violento, ele plantou igreja em todas aquelas regiões, dentre elas a cidade de Filipe. Agora, por que ele escreveu? Ele escreveu porque queria reforçar a unidade da igreja e a busca pela semelhança de Cristo como o elemento que mais caracteriza o amadurecimento espiritual. Uma pessoa, ela é madura espiritualmente conforme ela vai se parecendo cada dia mais com o nosso Senhor. O tema responsabilidade cristã tem também uma segunda parte aqui, a irresponsabilidade do mundo, né? Ou então um mundo irresponsável, e eu chamo aqui a responsabilidade cristã pelo termo que Paulo usa, chamado, quando ele diz, desenvolvei a vossa salvação. Não é a versão que nós lemos, a NVI. Para quem não sabe, NVI significa Nova Versão Internacional, né? É uma versão da Bíblia. E Paulo usa esse termo, desenvolvei a vossa salvação. Esse desenvolver no grego significa trabalhar continuamente para realizar ou completar alguma coisa, né? Desenvolver a vossa salvação significa aprender a viver em Cristo. E quando ele diz desenvolver a vossa salvação, ele está dizendo também a vida cristã coletiva. Como ele está falando para a igreja, então ele diz, desenvolvam a vossa salvação. Agora vale lembrar que a salvação não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, porque a salvação não é pelas obras. Nós falamos assim, e o apóstolo Paulo diz também em Efésios capítulo 2, que a nossa salvação não é pelas obras, né? Já pensou se fosse pelas obras? Eu fiz mais obras do que você. Deus, olha quanta oferta eu entreguei. Senhor, olha quantas pessoas eu visitei. Quantos enfermos, por quantos enfermos eu orei. E aí, qual seria a métrica para a salvação? Né? Mas a salvação é pela graça. Lembramos dos ladrões da cruz. Os dois ladrões. Um
se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O outro, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Foi humilde, Senhor, reconheceu Jesus como Senhor. Lembra-te de mim ao entrares no paraíso. Porque ele reconheceu que era pecador, porque ele reconheceu que ele não estaria no paraíso, porque ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pronto, ele foi salvo. O que ele fez para a salvação dele? Nada. Nada, absolutamente nada. Ele creu no senhorio de Jesus. Ele entendeu por que Jesus estava morrendo naquela cruz. Ele reconheceu que Jesus era Senhor. Então a salvação, esse desenvolver aqui, nós vamos no desenrolar da mensagem, nós vamos especificar um pouco mais. Desenvolver a salvação é, na verdade, um amadurecimento cristão. Agora, de forma coletiva, a vossa salvação. E o mundo irresponsável, porque Paulo cita no versículo 15, ele diz, geração pervertida e corrupta. Então, a pergunta é, qual o apelo de Paulo para os crentes de Filipos? Eu destaquei pelo menos 6 características aqui e 6 apelos de Paulo. O primeiro apelo é quanto à referência. Como a nossa responsabilidade cristã, ela precisa estar fundamentada em uma referência. No versículo 12, diz o seguinte, assim, pois, amados meus. O que significa esse assim, pois? Aqui, na verdade, é uma continuidade de frase, né? Assim, pois, ninguém começa uma frase assim, né? Assim, pois, não, ali ele está, na verdade, é uma conclusão. Paulo está dizendo aqui, concluo então que. Então ele está concluindo o quê? Do versículo 5 para frente, do capítulo 2, que ele diz, tende em vós mesmos, olha que interessante aqui, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, ele está falando de Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, o verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí vem Paulo, assim, pois, então a responsabilidade cristã começa pela referência cristã. Quem é a referência do cristianismo? É este homem, chamado Jesus de Nazaré, que no versículo 5 diz, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí esse decorrer do texto aqui que eu li, é o como. Tende em vós o mesmo sentimento que houve. Mas como? Aí então tem esse texto. Então, a referência cristã está em Jesus. E a nossa responsabilidade cristã é o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pergunto, quem é a sua referência cristã? Será que alguém substituiu Jesus? Talvez um pastor, talvez um cantor evangélico, talvez um pastor televisivo, ou então alguém que nós admiramos como crente, mas nós nunca podemos substituir a nossa referência cristã. A referência é Cristo. Ah, pastor, mas Cristo não é visível. Eu preciso de alguém visível. Entenda uma coisa.
Jesus é a expressão exata de Deus na terra. Para conhecermos a Deus, nós olhamos para Jesus. E para conhecermos Jesus, Lucas fez o favor ele nos fez o favor de elaborar a melhor e a mais profunda pesquisa histórica sobre Jesus. Se você não sabe, o livro de Atos é a extensão do Evangelho de Lucas. Então, Lucas tem a pesquisa dele vai desde o nascimento de Cristo até a igreja primitiva. Décadas e décadas e décadas de pesquisa, e está registrado lá. Então, para conhecermos a nossa referência, nós precisamos ler a Bíblia. Não é ler mais teologia, não estou reprovando isso aqui, não é ficar somente nas devocionais, mas nós precisamos ler a palavra de Deus, porque é a Bíblia quem irá moldar a nossa concepção sobre a referência que é Cristo. Então a primeira característica quanto à nossa responsabilidade cristã é esta: nós temos que ter em mente a nossa referência. Assim, pois, amados meus, então nós temos a referência de Cristo como servo. A segunda característica para a responsabilidade cristã, o apelo de Paulo para essa igreja, é quanto à obediência. Versículo 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então a nossa obediência a Deus, ela precisa ser incondicional. Preste atenção, Paulo, ele os instruiu como um apóstolo. Quero lembrá-los que os apóstolos de Cristo são aqueles que andaram com Jesus. O apostolado na terra se encerrou lá na igreja primitiva, lá no primeiro século. Mas porque Saulo teve um encontro pessoal com Jesus. Saulo, por que me persegues? O próprio Cristo visitou Saulo. Então, porque ele viu e ouviu a Cristo, ele testificou, por isso então ele foi considerado um apóstolo. Mas o último, o verdadeiro apóstolo de Cristo, andou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus. É por isso que o livro de Lucas chama-se Atos dos Apóstolos, a atitude dos apóstolos. Então Paulo, sendo este apóstolo, ele ensinou as instruções de Deus, o conhecimento sobre Cristo, inspirado por Deus. Ele então educou, ele instruiu aquela igreja em Filipe. E aí então ele está aqui fazendo um elogio quanto à obediência daquela igreja. Como tem sido a nossa obediência ao Senhor? A verdade é que o mundo está cada vez mais independente de autoridades. Filhos independentes dos pais, cidadãos independentes da lei, independentes do governo. Então, essa independência, ovelha independente de pastor. E olha que a Bíblia nos chama, não é para ficar fazendo de conta. A Bíblia o Espírito nos chama, Deus nos chama, quando Ele nos convoca para o chamado ministerial, é que a nossa responsabilidade como pastor é de instruir a igreja na verdade, ajudá-los no desenvolver da salvação. Mais uma vez aqui, se trata de integridade da sua responsabilidade cristã. Nós somos chamados para isso. Quando você está doente, você não vai no médico, você não ouve o médico.
Não obedece o médico quando ele fala o que remédio que você tem que tomar. Você não pergunta nem a fórmula, a gente não pergunta nada porque a gente não sabe. A gente simplesmente confia, entre aspas aqui, cegamente. Mas quando o assunto é espiritual, eu não preciso do pastor. Ah, porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. Uma vida de insubmissão. Agora você imagina se a igreja de Filipe tivesse essa postura com Paulo. Não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que eu sou Paulo, viu, gente? Não é isso não. Mas Deus me convocou para isso. Deus convocou o pastor Paulo Sérgio para conduzir o rebanho, o povo de Deus. Também não significa que nós somos o dono da verdade. Não é isso não. É que nós temos uma missão aqui. E o papel da igreja é obedecer, não os pastores, mas mediante a palavra que também é instruída através dos pastores. Primeiro apelo de Paulo sobre a responsabilidade cristã, a referência, Cristo. Segundo apelo, obediência. Aqui o povo estava obediente, tanto na presença quanto na ausência de Paulo, ou seja, eles aprenderam aquilo que Jesus tinha para aquela igreja. E Paulo então vai e instrui, e aquele povo obedece. Isso significa o quê? Que eles permaneceram na verdade. Aí aqui cabe também o discernimento da igreja, para saber se o que o pastor ensina é a verdade ou não. Mas para isso, meus irmãos, a igreja só terá discernimento para saber se o que sai do púlpito, seja este, ou seja os púlpitos das rádios, das TVs, da internet, do WhatsApp, a igreja só terá discernimento se conhecer a Bíblia, se ler a Bíblia. Quanto mais você lê, mais discernimento você tem, mais conhecimento e oportunidade para o Espírito trabalhar em você, e então você ser obediente. Permaneçam obedientes. Versículo 12. O terceiro apelo de Paulo quanto à responsabilidade cristã é a persistência. Primeiro, referência. Segundo, obediência. Terceiro, persistência. Agora sim, versículo 12 também, desenvolvei a vossa salvação. Como? Com temor e tremor. O que significa isso, pastor? Eu tenho que ter medo de Deus? Você precisa ter um profundo respeito. E temor é você ter medo das consequências da desobediência. Entenderam? Ah, não, a gente peca, depois pede perdão. Cuidado. Nós precisamos ser obedientes àquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. E desta forma nós agradamos a Deus. Mas para isso, nós precisamos ser perseverantes, persistência. O desenvolvimento da salvação, ou seja, a sua maturidade cristã é um processo progressivo. Você vai avançando diariamente. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você amadurece. Aí você começa a ler a Bíblia de novo. Meu Deus, eu não tinha percebido essa passagem. Parece que o Espírito vai falando com você coisas novas de um texto velho. E toda vez aquela palavra, não é à toa que era chamada de boas novas. É sempre uma boa notícia e uma nova notícia para nós. Cada vez mais profundo. Deus, ele se revela para nós gradativamente. A palavra está revelada, mas a revelação de Deus para nós, ela é progressiva. São níveis diferentes, mas é entre você e Deus. Quanto mais você busca, mais ele revela. Agora, cuidado para não buscar aquilo que a Bíblia não diz. Tem gente que não lê a Bíblia, tem crente que não lê a Bíblia, e por causa disso fica querendo novidade. A Bíblia é uma novidade diária e suficiente para nós. Suficiente.
Agora, quando nós não vamos para a Bíblia, nós vamos para qualquer outra coisa. Aí nós vamos buscar um sentimento, eu preciso ouvir a Deus, nós precisamos da Bíblia. O nosso tempo com Deus. E precisa ser persistente. Então, desenvolvei a vossa salvação, é uma persistência, não desista. Seja perseverante em nome de Jesus. Está aí todos os sinais da volta de Cristo. Mas ainda que Cristo não volte nessa geração, nós vamos nos encontrar com Ele mais cedo ou mais tarde. Por isso nós precisamos estar preparados. Gosto daquela ilustração. Viva como se Cristo tivesse morrido, como se Cristo tivesse vindo ontem, morrido hoje. Não. Como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Temos que viver com Jesus pertinho. Jesus morreu quando? Ontem. Mas hoje ele ressuscitou, está vivo. E amanhã ele vai voltar. Então nós temos que viver o cristianismo desta forma. Persistência, uma vida diária de obediência, buscando maturidade, renunciando às coisas deste mundo, propostas deste mundo. Precisamos renunciar. Recapitulando. Responsabilidade cristã, referência, obediência, dependência. Número 4, diligência. Número 4, dependência. Versículo 13, diz aqui, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Se Deus é quem efetua em nós o querer e o realizar, nós precisamos aprender a depender dEle. Deus, se o Senhor é quem faz o desejo, se o Senhor é quem faz brotar o desejo no meu coração de te obedecer, ó Deus, eu preciso disso, da tua intervenção. E se é o Senhor mesmo que me faz permanecer fiel, porque por nós não seremos obedientes. Se é pelo Senhor, eu dependo de ti. Eu preciso desejá-lo, e isso vem de ti. E desejoso eu quero obedecê-lo, e isso também vem de ti. Aprenda a depender de Deus na sua vida cristã. Não confie em você. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Ah, você viu o irmão fulano? Caiu. Caiu. Eu falei, cuidado, pode ser você amanhã. Não cante vitória não. Isso aí significa, as pessoas que têm uma atitude dessa, é porque estão confiando em si mesmas. Deus tem misericórdia de nós. Não permita que venhamos cair. Se o Senhor soltar das nossas mãos. Dependência de Deus. Para vivermos então a responsabilidade cristã. Número 5, agora sim, diligência. Versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. O Flávio é culpado. Por quê? Porque não tem papa na língua, fala o que quer. É impaciente, fica virando a mesa, reclama de tudo fica falando. O que Paulo está dizendo é, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, porque na igreja estava havendo contendas, briguinhas, partidarismo, facções, gente com a bandeirinha A e gente com a bandeirinha B. Façam tudo sem murmurações nem contendas. Viver em unidade. Viver em unidade. Ser diligente.
como filhos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meus irmãos, escute. Se nós que conhecemos a verdade, temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, Efésios 1:13, fomos selados pelo Espírito, receberei poder ao descer sobre vós. O Espírito passa a habitar em nós, converte nosso caminho. Estamos indo para o inferno, vivendo na carnalidade. O Espírito faz assim, não é para lá, é para cá. Ele converte para cá. E ao invés de vivermos como servos, está aqui, ó, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ao invés de vivermos com este mesmo sentimento de humildade de Jesus, um sentimento de servir as pessoas, de ser bênção na vida das pessoas, ao invés de vivermos assim, a gente vive com picuinha, com postura de rebeldia, com atitude de sensualidade, no vestir, no olhar, no falar. Pergunto, como é que nós seremos luz no mundo de trevas? Se nós estivermos apagados, como é que as pessoas conhecerão a verdade? E olha que interessante esse versículo. Versículo 15. Vou ler o 14. Ó. Fazei tudo sem murmurações nem contenda. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, agora, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16, preservando a palavra da vida. Meu Deus, me deu um frio até no tutano quando eu li essa parte aqui. Preservando a palavra da vida. Meus irmãos, quando a igreja obedece à palavra, ela está dizendo que a palavra é viva. Agora, quando a igreja desobedece à palavra, ela não está preservando a verdade. É como se deixasse morrer a mensagem da palavra. Porque a expressão da verdade de Deus, que, como diz a palavra, a sua palavra, é revelada por meio da igreja. Somos nós que vivemos a palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra. Jesus disse, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que será da palavra se nós não ensinarmos? As pessoas não vão saber. Para que existe a palavra então? Para nada. Se nós não obedecermos a palavra, para que servirá a palavra? Para nada. Então deixaremos de preservá-la. Agora, nós precisamos então, como igreja, ser aquele povo que tira a poeira da palavra, para que as pessoas possam ver a palavra, ler a Bíblia em nós. Olha o tamanho da responsabilidade. Não é à toa, meus irmãos, que Jesus virou para os discípulos e falou assim, e aí, quem que quer ir embora? Pode virar as costas e ir. Vocês querem ser meu discípulo? Está difícil? Está pesado? Vai embora. Aí a Bíblia diz que um monte de discípulo foi embora. O que sobrou, Jesus falou, e vocês? Vocês querem ir? Pode ir. Ó, vocês querem ir? Vocês podem ir. Por que isso? Porque a fidelidade a Deus é, neste mundo, árdua. A fidelidade é árdua. É por isso que Jesus falou assim, antes de você assumir um compromisso comigo, faça primeiro as contas para saber
se você vai dar conta de começar uma construção e terminar. Porque se você começar e não terminar, as pessoas vão olhar a construção pela metade e vão dar risada. O que ele estava dizendo aí? Ele estava dizendo, se você quer assumir um compromisso comigo, saiba quais são as responsabilidades. Porque se você começar a me seguir e desistir no meio do caminho, as pessoas vão rir de você. É ou não é verdade? Então, isso aqui é diligência, persistência, dependência. E agora o último ponto. O apelo de Paulo para a responsabilidade cristã é a evidência. Olha o versículo 15. Na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós precisamos ser como a luz do mundo. Aliás, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Meus irmãos, sabe o que significa isso? Significa que um mundo sem o cristianismo é um mundo em completa desobediência por causa do desconhecimento dos valores, princípios, conceitos de Deus. O mundo sem o cristianismo é um mundo completamente fora dos padrões de Deus. Então, o que existe hoje na terra de bom, de princípios e valores, está fundamentado na palavra de Deus. Agora escute. O que o mundo está tentando fazer, isso aqui é um plano global. O que o mundo está tentando fazer, e tem até um nome, eles querem resetar o mundo. O que é resetar? Você está no seu computador está travando, seu computador está lá dando pau, mesma coisa do celular, às vezes o celularzinho está lá assim, você vai resetar. O que você faz? Você desliga ele para ele começar de novo, não é isso? O mundo quer resetar, para que comece um novo mundo sem os princípios judaicos cristãos. Por que insistir tanto? Porque tudo é Bíblia. Esse negócio de Deus, tá bom, cada um tem o seu, mas fica quietinho. Eles querem silenciar o cristianismo. Família, tá, mas quem disse que é homem com mulher? E quem disse? A Bíblia. Tá, mas a Bíblia é coisa antiga. Querem silenciar a Bíblia. O aborto, vamos, né, assim, a família decide, o casal. Querem viver um mundo sem Bíblia. Sabe o que vai acontecer? Eles vão quase conseguir. Haverá um líder do mundo inteiro que não vai vivenciar esse cristianismo. Ele será um líder anticristo. E a Bíblia diz, virá um anticristo. Esse anticristo, ele vai resolver os problemas do mundo. Ao ponto de o mundo entender que realmente nós não precisamos de Deus, coisa nenhuma, porque esse líder, que mesmo sendo um anticristão, fora dos princípios judaicos cristãos, ele resolveu o mundo, então realmente nós não precisamos de Deus. Sabe o que vai acontecer? Aí Jesus volta. Para mostrar que não vai prevalecer a vontade do homem. E que tudo já está registrado. E que vai se cumprir. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem nome. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que dividiu a história no meio. E nós, como igreja, só estamos aqui hoje, dia 21 de janeiro de 2021, porque Ele vive.
Só por isso. Porque senão nós não teríamos... vamos fazer o que na igreja? Realmente. Mas Jesus vive. E a sua palavra, as promessas da Bíblia, ainda tem uma promessa que não foi cumprida. Ele voltará. Jesus voltará. Então, o apelo de Paulo é para que assumamos a nossa responsabilidade cristã. Recapitulando, para encerrar. Olhando para a referência. Quem é a referência? Quem é a referência? Jesus. Olhando para a referência, vivendo em obediência, persistência, na dependência de Deus, na diligência, sem murmurações, sendo pessoas diligentes, e na evidência, evidenciando a luz do mundo. Como cristãos, nós temos a responsabilidade de ser a luz do mundo. As pessoas, a sociedade precisa ver. As pessoas precisam, quando você chega, elas precisam olhar e falar assim: está chegando o crente, muda de assunto. E acho bom mudar mesmo, porque está chegando a luz. São elas que se incomodam. Nós não podemos ser cri-cri, não podemos ser chato, não é isso não, gente. Mas é fato que quando a gente chega, as pessoas mudam de assunto. As pessoas mudam de postura. Não compartilha isso com ele no celular, porque ele é crente. Tem que temer. Agora elas só vão temer, elas só vão respeitar se nós levantarmos a bandeira, evidência. Só se nós levantarmos. Porque se a gente ficar escondidinho, aí você vai ser atropelado. Você vai ser engolido. Mas se você permanecer na luz, sabe o que vai acontecer? Pinga uma gotinha de óleo num copo d'água, não se mistura. A água inteirinha rodeia o óleo, mas o óleo, você vai ficar aí, aqui não. Óleo do Espírito, né? O azeite na Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Olha. Amém? Assuma a responsabilidade cristã. Referência, obediência, persistência, dependência, diligência, evidência, tanta ência aqui, né? Um monte de ência. Amém? Graças a Deus por isso. Como nós dependemos do Senhor para vivenciar tudo isto, nós vamos orar. Ó Deus, obrigado pela instrução de Paulo para aquela igreja lá na Macedônia, há 2000 anos atrás. Obrigado por preservar a sua palavra para nós. E hoje, em 2021, lermos a tua palavra e o Senhor falar ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, aquele que atua em nós, tanto o querer quanto o realizar, que ele possa nos trazer a responsabilidade cristã e fazer com que cumpramos, honremos esta responsabilidade. E assim, sem murmurações, sem contendas, vivendo diligentemente, evidenciaremos a tua palavra, preservaremos a tua palavra através da nossa fidelidade. E o mundo verás os teus princípios e valores através de nós. Declaramos que dependemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.